Aleluia, 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 aleluia. Pois do reino a boa nova Jesus Cristo anunciava, e as dores do seu povo com poder Jesus curava. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, e fica às margens do mar da Galiléia, do território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que via nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí, diante de Jesus, começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Quando Jesus andava no meio do mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: segui-me, eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouco mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, preparando o Evangelho do Reino, por todo tipo de bênção e dignidade do povo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A segunda leitura de hoje, ela trata de uma realidade. Vale lembrar, os tempos mudam, as épocas passam, mas a mentalidade continua sempre a mesma. Vale lembrar, pode acontecer que hoje tem pessoas com a cabeça muito mais antiga do que quem viveu na Idade Antiga, com a cabeça muito mais medieval do que quem viveu na Idade Média. Então o que acontece? Aí hoje vale lembrar, a comunidade de Corinto era uma comunidade problemática, uma comunidade difícil, dando, por exemplo, o próprio jejuo eucarístico colocado antes da comunhão que nós fazemos hoje, é porque naquela época o povo corinto ia para a ceia, eles enchiam a cara no vinho, mas fazia aquela baderna toda e depois ia cear e aí acontecia que depois da ceia, de novo, jogava para fora tudo que tinha comido, por causa da bebida. Então o que aconteceu? Não, faz o seguinte: antes, então esse princípio do jejum eucarístico, não beber nada, não comer nada antes da comunhão, porque questão respeito e até uma questão até mesmo ali no convívio entre irmãos. Só que aí hoje Paulo fala hoje a questão do quê? Ele fala a questão da divisão. Não poucas vezes nós percebemos, às vezes, tudo pode ser motivo para dividir uma família, dividir a comunidade, dividir a igreja. Eu falava numa missa há alguns domingos, já teve lugar onde eu morei, o pessoal ligava: Frei fulano celebra que horas? Frei Beltrano que horas? Frei Scano que horas? A secretária ficou irritada: não. Se vocês têm amizade com o sacerdote, faça o seguinte: convide para almoçar, para jantar, para lanchar, mas não associe o valor da Eucaristia à amizade que tem com o padre.
porque o que importa não é quem está atrás do altar, é quem está em cima do altar. Não importa quem está por dentro, atrás do altar, mas sobre o altar. Por trás do altar está quem? É um ser humano com misérias, pecados, deficiências, mas independentemente das suas condições, sempre ali prevalece quem está em cima do altar, que é Jesus Cristo. Então, hoje, Paulo coloca para nós o perigo da divisão. Às vezes, já cheguei em comunidades que as pessoas perguntam: padre, e o senhor? O senhor é de direita ou de esquerda? Eu falo: bom, enquanto pessoa, eu tenho minha convicção político-partidária. Se eu fosse para expor para você, te dar o meu título, procuração, vota para mim. Então, vota secreta. Então, enquanto pessoa, eu tenho, e é um direito que eu tenha, a minha convicção político-partidária. Nem por isso vou ficar postando status, porque não interessa a ninguém a minha convicção política, mas, enquanto sacerdote, eu sou daquela teoria: abraço a todos e não aperto a mão de ninguém. Tanto faz rico, pobre, homem, mulher, negro, branco, eu trato todos da mesma igual maneira, porque eu não sou sacerdote nem de um lado, nem de outro, nem de centro, mas sou sacerdote de Jesus Cristo. E enquanto tal, intérprete da igreja, o meu papel é passar, orientar aquilo que nos é ensinado pelo magistério, nos é ensinado pela igreja. Passando agora ao Evangelho. Convertei-vos, o reino de Deus está próximo. Conversão não é mudança de igreja, conversão é mudança de vida. Converter não é mudar de igreja, converter é mudar de vida. Às vezes eu fico observando o seguinte: há pessoas que, fulano, não veio você mais na igreja. Não, padre, agora eu aceitei Jesus. Não é a gente que aceita Jesus, é Jesus que nos aceita. E não dá para a gente, para aceitar Jesus, tem que ponderar se vale a pena. Quem é alguém de nós para ter essa condição? E às vezes acontece demais, pega a pessoa que faz besteira a vida toda, depois leva uma surra da mulher, ou do marido, ou não sei quem quer que seja, dorme bêbado no sábado, e no domingo é pastor, ensinando. Gente, isso é brincar com a palavra de Deus, isso é brincar com o Evangelho. E Jesus, o que ele faz? Ele vai e chama ali, primeiramente chama Simão e André, depois chama Tiago e João. Eles deixam trabalho, redes, deixam família e vão seguir Jesus. E ele fala no final: farei de vocês pescadores de homens. A diferença entre pastor e pescador: o pastor, no caso nós aqui, nós congregamos quem está congregado, nós reunimos quem está reunido. E talvez o que eu estou falando aqui vocês entendem muito melhor do que eu. O nosso papel de pastor é congregar o que está congregado, reunir o que está reunido. Então, o que importa é sempre ali, nós falamos para quem já entende o que a gente fala. Esse é o papel do pastor. Do pregador é mais desafiante. Do pregador é pescar lá fora alguém que não faz parte do nosso grupo. Trazer para nós aquelas pessoas que desconhecem o Evangelho. Esse papel é desafiante. O chamado, ele é algo interessante, porque se pegar aí, se procurar um sacerdote, um frade, uma freira, e pedir para fazer a sua retrospectiva, toda a sua história, pode nem ter consciência disso, mas nunca vai encontrar um padre, nunca vai encontrar a freira, nunca vai encontrar um frade que o impulso imediato foi Jesus Cristo. Não. Por incrível que pareça, Jesus Cristo, ele entra num segundo momento. Quando alguém vai para o seminário, se empolga, ou foi pelo testemunho do seu padre, ou testemunho do seu catequista, ou testemunho do pai, ou da mãe, do padrinho, da madrinha, ou seja, Deus usa sempre
mediação humana. O instrumento é sempre humano. Alguém para entrar no seminário, alguém para se tornar padre, no momento em que ele entrou, antes ele se empolgou pelo testemunho de alguém, ou do seu padre, ou do bispo, ou do ministro da Eucaristia, ou do catequista, ou do pai, ou da mãe, ou do padrinho, da madrinha e assim por diante. Então, cada um de nós tem a nossa história. Eu comentava com alguém, no próximo domingo, 1º de fevereiro, eu completo 39 anos que eu entrei no convento, para outro dia, já 39 anos. Então, uma vez que hoje o Evangelho ele tem assim, uma tonalidade muito vocacional, é um momento também que cada um de nós recordar o chamado. Todos nós recebemos o chamado. Então, diante desse grande convite do Evangelho, que é o chamado, eu vou terminar, permita eu contar uma história. Quando eu nasci, a minha vocação é resultado de uma missão 5 anos antes do meu nascimento. Em 65, passou para o Congresso do Norte, minha terra natal, um grupo de capuchinhos fazendo a missão de Nossa Senhora de Fátima. E andava a cidade toda, andava o Brasil todo, os capuchinhos do Sul, levando Nossa Senhora de Fátima com os pombinhos. E ali, aquela missão cativava todos. E toda casa que chegava, eu já nasci naquele contexto, toda casa que chegava, estava lá. Lembrança da missão dos capuchinhos de 1965. Tinha lá algumas coisas lá e depois falava: se você quer ser padre capuchinho, procura o convento da sua região. E na minha região tinha um convento, Conceição Mato Dentro, dos capuchinhos. Só que lá, dos capuchinhos, havia os frades de Barba Grande e italianos. Então, frade da Barba Grande e falava um português bastante confuso, que eles eram italianos. E um dia eu cheguei numa casa e me empolguei: se você quer ser capuchinho, procura o convento da região. Cheguei para minha mãe, eu acho que vou procurar os capuchinhos, para ser capuchinho. Não, você não pode ser capuchinho nunca. Para ser capuchinho, você tem que ter barba grande e tem que ter a língua enrolada, ou seja, porque você é italiano, né? Você tem que ter a barba grande e ter a língua enrolada. Tá bom, vamos deixar para lá então, né? Você não tem barba, você não tem a língua enrolada, vai para outra coisa. E o que acontece? Já me preparei, faltava 1 ano para entrar no seminário da Arquidiocese de Diamantina. Se eu tivesse entrado, não teria ficado. Então, mas está tudo preparado. Quando faltava pouco tempo para ir para o seminário, um capuchinho assumou a paróquia. Assumou a paróquia, conversar com ele. Pois é, Frei, eu queria ser capuchinho, mas vai ficar entre nós aqui. Eu prometo para ter barba. Filha de minha barba. Eu prometo para ter barba. E também eu faço o seguinte: eu vou enrolar a língua, eu enrolo vocês também. Não tem nada de tem que ter barba, tem que ter enrolada nada. Pode entrar. Então está marcado, você vai 1º de fevereiro de 37. Entrei e estou até hoje. Sem barba, sem língua enrolada, estou pregando a Evangelho. É a vida. Então, meus irmãos e irmãs, peçamos a Deus que oriente a nossa consciência, o nosso coração, e que nós, atendendo ao chamado de Deus, nós sempre procuramos ser fiéis à nossa vocação. O chamado é de Deus, a resposta é nossa, e essa resposta nos leva, nos convoca a nos colocar não a serviço nosso, mas a serviço de todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.